Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alguma vez você já parou para pensar, os seus pensamentos são realmente seus? Hoje vamos mergulhar numa pergunta que pode mudar como você vê tudo ao seu redor. Você já se pegou acreditando em algo, mas depois percebeu que nem sabia de onde essa ideia veio? Ou sentiu uma emoção super intensa, tipo raiva ou medo, e pensando bem, a reação foi bem maior do que a situação pedia? Todos nós já passamos por isso. A gente vive num mundo onde somos bombardeados o tempo todo por informações, opiniões e histórias. Das notícias na TV às redes sociais que não largamos, dos anúncios que pipocam na tela, as conversas com amigos e família. É como se vivêssemos numa tempestade constante de vozes externas. Pense bem, desde pequenos somos ensinados no que pensar, como nos sentir e em que acreditar. Nossos pais, professores, a nossa cultura, todos eles instalam na gente uma espécie de sistema operacional mental. E, embora muito disso seja feito com a melhor das intenções, para nos ajudar a viver em sociedade, o fato é que muitos dos nossos pensamentos mais profundos não são nossos de verdade. São herdados, são programados. Essa é a realidade sutil da manipulação mental, não num sentido de conspiração, mas como o próprio ambiente em que vivemos. As normas sociais, as opiniões que estão na moda, o jeito certo de pensar sobre sucesso, felicidade ou fracasso. Tudo isso vai se infiltrando no nosso subconsciente. E, sem perceber, a gente começa a adotar essas ideias como se fossem verdades absolutas. Isso cria o que eu chamo de escravidão mental. Um estado em que estamos presos, sem saber, a crenças e perspectivas que não nos servem mais. Essas correntes são confortáveis, porque são familiares. É muito mais fácil seguir o que todo mundo pensa, aceitar respostas prontas, do que fazer o trabalho difícil de construir o nosso próprio caminho. Mas viver assim tem um preço bem alto. Rouba a nossa autenticidade, a nossa criatividade e o nosso verdadeiro potencial. Quando você é escravo de pensamentos que vêm de fora, você não está vivendo a sua vida. Na verdade, está vivendo um roteiro que outra pessoa escreveu. Você faz escolhas baseadas no que acha que deveria querer e não no que você realmente quer. É daí que vem aquela sensação de vazio, a confusão e a impressão constante de que algo está fora do lugar. Você está desconectado de si mesmo. Então, como a gente quebra essas correntes invisíveis? Como libertamos a nossa mente e recuperamos o controle sobre o nosso próprio pensamento? É aqui que a verdadeira liberdade começa. E não se trata de rejeitar tudo e todos, mas de se tornar um filtro consciente. O primeiro passo é a consciência. Você precisa começar a observar os seus próprios pensamentos, como se fosse um detetive da sua mente. Quando surgir um pensamento forte, uma crença muito firme, se pergunte, de onde isso veio? É realmente meu? Ou é um eco dos meus pais, dos meus amigos, ou de algo que eu vi na internet? Esse pensamento está me fortalecendo ou me limitando? Essa prática de se questionar é muito poderosa. No começo, pode ser desconfortável perceber quantos dos seus pensamentos não são realmente seus. Mas essa consciência é a chave que começa a soltar as correntes. Outro passo importante é cultivar o silêncio intencional. No mundo barulhento em que a gente vive, quase nunca damos à mente a chance de ficar quieta. Tente reservar alguns minutos por dia, sem celular, sem TV, sem distrações. Apenas fique com você mesmo. É nesse silêncio que a sua voz interior, a sua intuição, pode finalmente ser ouvida. Ela começa como um sussurro. É fácil de ignorar, mas quanto mais você escuta, mais forte e clara ela se torna. Depois, diversifique suas fontes de informação. Se você só consome ideias de um mesmo grupo, você vive dentro de uma bolha. Busque outras perspectivas diferentes. Leia livros de autores que você não está acostumado a ler. Ouça pessoas de outras culturas, converse com quem teve experiências totalmente diferentes das suas. Isso não significa adotar o pensamento delas, mas sim expandir o seu próprio. Assim, você deixa de ser um consumidor passivo de ideias e se torna o criador da sua própria visão de mundo. E por fim, pratique a autoconfiança. Talvez essa seja a parte mais desafiadora. Fomos condicionados a buscar validação externa, a precisar que os outros confirmem se nossos pensamentos e sentimentos estão certos.
mas se libertar significa aprender a confiar no seu próprio compasso interno. A sua intuição é uma bússola inteligente. Quando você silencia o barulho e questiona suas crenças, o que sobra é a sua essência verdadeira. Aprenda a honrar essa voz. Tome pequenas decisões com base nela e observe o que acontece. Quanto mais você confia em si, mais forte essa confiança se torna e menos você é influenciado pelas forças ao redor. Essa jornada de liberdade mental não acontece de uma vez. É um processo contínuo, um compromisso com a autoconsciência, o pensamento crítico e a coragem. A coragem de questionar, a coragem de ser diferente e a coragem de viver uma vida que seja autenticamente sua. Libertar-se da escravidão mental significa parar de ser um fantoche e começar a ser o autor da sua própria história. Você deixa de ser apenas um personagem e passa a ser quem escreve o enredo. Essa é a verdadeira liberdade, uma liberdade que ninguém pode tirar de você porque ela vive dentro da sua mente. É a jornada de voltar para casa para si mesmo. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa reflexão. Espero que ela tenha te feito pensar e te inspirado a iniciar a sua própria jornada de libertação mental. Se este vídeo te tocou, deixe seu like, compartilhe e me conta aqui nos comentários qual pensamento você vai começar a questionar hoje. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e lembre-se, permaneça curioso e fiel a quem você é.